agora esta chamada está sendo gravada. Bom, Pai, louvamos e engrandecemos ao Senhor, Pai. Como sempre, somos muito gratos ao Senhor, pela Tua mão sobre nós, sobre este momento, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem trazido à tona, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a clareza e a capacidade de alcançar a compreensão, Pai, sobre as coisas que estão ocorrendo ao nosso redor e sobre as coisas que ainda hão de ocorrer. Somos gratos, Pai, ao Teu Santo Espírito dentro de nós, pois somente através dele, obtemos a capacidade, Pai, de compreender todas estas coisas, todas estas circunstâncias e situações ao nosso redor, Pai. Pois não podemos nos basear apenas no nosso conhecimento e na nossa sabedoria, Pai, por isso clamamos para que cada vez mais do Senhor venha habitar dentro de nós, Pai, por isso clamamos para que cada vez mais o Teu Santo Espírito, meu Pai, venha se manifestar sobre nós, ou que viemos nos render cada vez mais para nos tornar mais sensíveis, Pai, à Tua voz, mais sensíveis ao Teu Santo Espírito, mais sensíveis, Pai, ao mundo espiritual que está ao nosso redor, Pai, para que venhamos enxergar as coisas de um ponto de vista superior, para que venhamos enxergar as coisas a partir do Teu ponto de vista, Pai, para que venhamos enxergar as coisas através da Tua maravilhosa luz, Pai, que revela todas as coisas, pois nada permanece oculto diante da Tua presença, pois diante da Tua luz não há trevas, Pai, e todas as coisas são colocadas às claras. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, nos ajude, Pai. Nos ajude a nos rendermos a cada dia mais para que venhamos estar mais próximos do Senhor e para que venhamos enxergar com clareza, Pai, as coisas do Teu ponto de vista, Pai. Para que venhamos obter o discernimento, para que venhamos nos manter constantes, meu Pai, em obediência, para que venhamos nos manter equilibrados, Pai, moderados em todas as coisas, para que venhamos ter paciência também, Pai, com aqueles ao nosso redor, Pai, que não estão na mesma sintonia que nós estamos, meu Pai, ou pelo menos que não estão cientes das mesmas coisas que temos ciência, Pai. Ajude-nos a termos paciência, Pai, a sermos perseverantes, a termos calma, e a tudo que falarmos, ou se formos corrigirmos, que façamos isto com amor, Pai, que não façamos isto com raiva, mas sim manifestando todo o amor, toda a graça e misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós, meu Pai, e continuamente, todos os dias, o Senhor mantém derramando sobre nós, Pai, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Pois sabemos que nós somos seres difíceis de lidar, Pai, e que o Senhor tem um trabalho constante, sobre as nossas vidas, em nos ajudar a crescermos e a nos desenvolvermos espiritualmente. E é por isso que estamos aqui, Pai, pois temos noção e consciência do tempo em que vivemos, pois sabemos que precisamos, meu Pai, amadurecer cada vez mais no Senhor, pois sabemos que precisamos estar maduros espiritualmente, meu Pai, e nos alimentando de um alimento espiritual mais sólido, meu Pai, que nos traga uma maior sustância, Pai, para que não venhamos estar qual que é o nome que fala agora, que esqueci? Bom, para que não venhamos estar necessitados espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, ajude-nos a crescermos aqui mutuamente, meu Pai, juntos, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, venha agir sobre nós neste momento de uma forma mais intensa, de uma forma sobrenatural, Pai. Clamamos a Tua presença poderosa sobre nós aqui neste momento, meu Pai, para que a Tua luz venha dissipar todas as trevas que estejam ao nosso redor, Pai. Todo levante, toda investida do maligno contra as nossas vidas neste momento, Pai, pois sabemos que Ele não se agrada nem um pouco da nossa comunhão com o Senhor, da nossa comunhão com os irmãos deste momento, de compartilhar e se alimentar espiritualmente, Pai. Sabemos que o inimigo tem pavor destes momentos, Pai, pois é o momento em que crescemos e nos fortalecemos espiritualmente, é o momento em que nos renovamos, é o momento em que o Senhor aprimora as nossas armaduras espirituais e nos capacita para as nossas batalhas e guerras espirituais, Pai.
pois é o momento em que o Senhor nos revela os planos perversos do maligno sobre as nossas vidas, é o momento em que o Senhor nos capacita para as nossas lutas diárias, Pai. Por isso o inimigo se levanta contra nós, meu Pai, a todo momento, tentando nos impedir de estarmos aqui neste momento, Pai, pois ele sabe que a partir do momento em que estamos aqui, Pai, somos uma ameaça grandiosa para o reino das trevas, para o reino do anticristo, meu Pai. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, cubra-nos neste momento com o teu manto de proteção, Pai. Fortaleça-nos e renova-nos a nossa mente, os nossos pensamentos, meu Pai. Todos os erros, todas as falhas, toda qualquer brecha, todo qualquer tipo de acordos ou vinculações, todo qualquer tipo de contratos feitos, Pai, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente ou aleatoriamente, meu Pai, que sejam todos quebrados, que sejam todos rasgados, meu Pai, que sejam todos anulados, meu Pai, no poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, Pai, para que o inimigo não venha obter nenhum tipo de autoridade ou legalidade sobre nós neste momento, meu Pai, sobre a nossa mente, sobre o nosso subconsciente, sobre o nosso coração, sobre o nosso celular, o computador, notebook, sobre a nossa energia, sobre a eletricidade e a internet, meu Pai, sobre a atmosfera ao nosso redor, para que venhamos ter o nosso foco inteiramente e completo no Senhor neste momento, meu Pai, em tudo aquilo que o Senhor ministrará nos nossos corações neste momento, meu Pai, de uma forma sobrenatural. Clamamos ao Senhor, Pai, por favor, repreenda, meu Pai, todo qualquer tipo de obra de macumbaria, de bruxaria ou de feitiçaria, obras de entidades, potestades ou principados, meu Pai, tudo aquilo que eles têm lançado contra nós, tudo aquilo que está sobre a existência, meu Pai, diante dos teus olhos, Pai, pois nada está oculto de diante dos teus olhos, Pai, principalmente as artimanhas que o maligno tenta contra as nossas vidas. Por isso que seja tudo quebrado, meu Pai, trancado, enredado em correntes eternas, meu Pai, lançado no poço do abismo, meu Pai, até o momento do teu juízo e julgamento sobre estes espíritos imundos, meu Pai, sobre estes perversos e malignos, sobre estas entidades e potestades, meu Pai, que os teus santos anjos, meu Pai, venham irromper, meu Pai, todo este mal. Por isso clamamos ao Senhor, Pai, dê ordem a cada um deles para que venham nos guardar neste momento e guardar aqueles ao nosso redor, os nossos familiares, meu Pai, os nossos entes queridos e pessoas do nosso convívio, meu Pai, que venham estar todos protegidos e guardados neste momento, meu Pai, para que eles também não venham se tornar um alvo do inimigo neste momento para tentar nos atacar ou nos afetar de uma forma indireta, Pai. No poder do nome do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, Pai, decretamos que nenhum mal venha a ser lançado contra eles, meu Pai, que nenhum tipo de retaliação do maligno venha nos alcançar neste momento, meu Pai, mas sim que a Tua glória venha resplandecer sobre nós neste momento e sobre os Teus santos anjos, meu Pai, irrompendo todas as trevas, meu Pai, desestabilizando o reino das trevas, meu Pai, causando medo, pânico e desestabilização, meu Pai, em todos estes malignos e perversos. Em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Pai, declaramos e decretamos, meu Pai, todas estas coisas e clamamos ao Senhor, meu Pai, de ordem aos teus santos anjos para que venham enviar estes decretos e declarações, meu Pai, a todos aqueles que, de acordo com o teu conhecimento, necessitam, meu Pai, para que todos eles venham estar guardados, protegidos e vinculados com o Senhor, meu Pai, principalmente nós aqui. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pedimos e clamamos ao Senhor, Pai. Amém, amém e amém, amados. Amém, amém. Amém. Vera, olha quem apareceu. Quem está viva sempre aparece. Olha só. Glória a Deus. Maravilha, hein? Oh, glória a Jesus, obrigado por tudo. Se a gente tinha pedido para o Gustavo orar antes. Glória a Deus, aleluia. Mas valeu, eu peguei o finalzinho da oração, já valeu. Não, orar antes para você vir antes, entendeu? Amém, Jesus. Mas eu estou aqui de volta, graças a Deus. Glória a Deus. Você fez Amém. volta, irmã Vera. Amém, glória a Deus. Eu não Queridos entendi. irmãos, O que é, irmã Vera? Eu não entendi o que você falou. Você fez muita falta.
Ah, muito sentimos obrigada. Sentiu a falta. Sentimos muita falta, ficamos aí desconsolados. É verdade. Eu tô vendo as lágrimas caindo. A irmã Dete vai surtar quando ver você É aqui. verdade. Tava todo mundo conversando aqui, falando, meu velho. Todo mundo. Eu tava com saudade de vocês. E todo mundo A sabe que a gente A falou. gente dá uns pitacos errados, mas gosta de ficar. Nossa, olha, você é uma bênção, irmã. Ah, todo mundo dá pitaco errado mesmo, né? Não, só o Jones. Fala assim, Jones, não, uai. Que história que é essa? Vamos lá, pessoal? Então é o seguinte, eu vou fazer um comentário inicial, porque eu acho que eu espantei alguns irmãos, né, com a minha última crise espiritual aqui, online, né, mas Deus já fez maravilha no meu coração. A irmã Dulcinéia e a irmã Vera se afastaram, mas a irmã Vera já está de volta. Eu já mandei um recado para a irmã Dulcinéia, falar, venha, Deus fez maravilhas no meu coração. Aleluia. Bom, irmãos, é o seguinte, a minha preocupação, hoje nós vamos estudar o coração. Vamos acabar com esse mistério do que é o nosso coração. Hoje, em nome de Jesus, vamos entender como a gente trabalha com esse negócio que a gente não conhece. Então, a minha preocupação é o seguinte, eu relaciono sonhos lúcidos com a limpeza mental e a limpeza mental com a limpeza do coração. Eu relaciono revelações do céu com a mesma coisa. Como eu tenho muita frequência de ver demônios e coisas pesadas, eu devo ter alguma coisa para limpar. Ou então eu ainda estou no nível de guerra subterrânea. Guerra de submundo. Para passar para o nível de pelo menos chegar até o quartel-general, ver o general, ver os capitães, ver o lado do exército. Né? Mas essa é a motivação. Então, por favor, não, mas eu falo brincando, mas é sério. Por favor, orem para eu ser purificado e começar a ter visões magníficas, celestiais, tá bom? E aí eu vou ter a satisfação de dizer assim, poxa, meu coração está melhor, está mais limpo e mais puro, porque eu associo a clareza mental das revelações, não clareza mental de raciocínio, clareza mental de raciocínio eu acho que tem até de sobra, mas é clareza mental de coração, onde tirem todas as amarguras, todos os sentimentos, traumas do passado, para que eu tenha um convívio no mundo espiritual com os anjos e com Jesus, vendo a face de Jesus, ou pelo menos contemplando, né? Isso, aproveito, orem também para a irmã Vera, pelas mesmas necessidades ou outras que ela está aí conosco, tá bom? Então, eu acredito nisso, né? Porque eu já tive fases da minha vida que eu tive muita comunhão com Deus e tinha visões celestiais, coisas celestiais, então estou precisando de misericórdia. Então vamos entender o coração. Eu nunca entendi direito o que era o coração, porque eu usava conhecimentos da psicologia e nunca era satisfeito. Então, se der tempo, a gente vai conhecer o que é pecado de verdade. Então, eu fiz um estudo profundo hoje. A aula pode demorar, deixa eu ver, tem 96 páginas de pesquisa. Reduzindo aqui, porque é um espaçamento 2, com tudo diagramação, deve dar umas 40, tá? Então, o que é o coração? A palavra coração na Bíblia em hebraico é lev. E no grego é cardia. Ela representa o centro da pessoa. O que é o centro da pessoa? É o pensamento, a vontade, o desejo, a consciência e a orientação moral. Só que nós estamos definindo o coração não pelo que ele é, e nem por quem o fez, mas pelas características ou propriedades que ele apresenta. Pensamento, vontade, desejo, consciência e orientação moral. O versículo-chave que está na Bíblia, que começa com essa problemática do coração, está em Provérbios 4:23, que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, se o seu coração tiver combalido, contaminado, perturbado, você não vai enxergar a saída. Ou você vai ir para o abismo, ou você vai caminhar para o mal,
ou você vai ser influenciado, ou você vai ser manipulado. Então, o coração, ele tem várias manifestações dentro da vida humana. Um deles é como fontes da ação e da vida moral. Ou seja, coração é a origem do interior das decisões e do modo de viver. Então, aqui já é o modus operandi do coração, né? Como é que o coração se vincula à realidade, mas ainda não chegamos numa profundidade de saber o coração na sua essência e a procedência dele, de onde ele vem. O coração também pode ser uma realidade profunda e muitas vezes oculta. Isso está em Jeremias 17:9, que diz o seguinte: enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o próprio homem não consegue conhecer o seu coração, só Deus. Então, esse versículo apresenta um aspecto essencial, que diz o seguinte: o coração humano não é transparente a si mesmo. O homem não consegue se ver no seu coração, porque o coração é como a retina dos olhos tentando enxergar as coisas. Se as imagens se projetam na retina, a retina não pode ver a própria retina. Então, se a realidade é entendida e a percepção do eu, ou a percepção de si mesmo, ocorre no coração, o homem não consegue ver a si mesmo. Aqui já entra um mistério maravilhoso, porque, segundo o que consta, nós nunca vamos nos ver, mas os outros nos verão. E, para nos ver, nós precisamos contemplar a Jesus. Então, o Watchman Nee falou que você não se purifica se autoexaminando. Aqui e acolá, tudo bem, mas isso não vai fazer de você melhor. Só vai identificar os seus pecados, assim como a lei. Mas, para você criar uma situação melhor para o seu coração, você tem que focar em Jesus. Então, quanto mais você foca, mais você reflete, mais você é iluminado e mais você fica semelhante. Ou seja, quando você vê Jesus face a face, é porque você está espelhando ele. Então, você vai ver a sua própria face. Até lá, você não consegue ver Jesus, então você vai ver ele ofuscado, embaçado, porque também você está com o coração embaçado. Então, esse é o primeiro segredo que está sendo revelado aqui, tá? Mas de pronto e de espelho, a gente não consegue colocar um espelho para o próprio coração. Por quê? Porque Deus nos fez espelho para ele. Então, o espelho não é espelho de si mesmo. O espelho é espelho de algo. Então, para que o espelho seja correto, tem que refletir o objeto que está na sua frente. E, no caso, Deus, é que se coloca para ser refletido dentro de nós. E quando Deus alcança esse ápice, é porque nós estamos perfeitos. Amém? Terceira parte do coração. O coração como origem das ações morais. Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Bom, então daqui a gente vê a origem do mal através do coração contaminado ou caído pelo pecado, ok? Então as ações externas são manifestações do que existe no interior. Quarta situação do coração. O coração também é o lugar do encontro com Deus. A Bíblia apresenta o lugar do coração em Ezequiel 36:26, dizendo: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Aqui surge a ideia central da Bíblia. O coração não é apenas corrupto, ele pode ser renovado. Então vamos fazer uma síntese dessa primeira parte. Reunindo o testemunho da Bíblia, nós podemos dizer o seguinte: que o coração é o centro invisível da pessoa, de onde nascem os pensamentos, desejos, decisões e ações. Ele pode se tornar enganoso e corrompido, mas também é o lugar onde Deus transforma o homem. Ou de uma forma bem mais simples, o coração é a fonte interior da vida moral e espiritual. E ainda mais profundamente, Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Portanto, o coração é aquilo que o homem realmente ama. Então, aquilo que o homem realmente ama é o que vai estabelecer o que é o coração. Por isso que se o homem amar as trevas, estabelecerá o coração em trevas. Se amar a luz, estabelecerá
o coração em luz. Se amar a Deus, estabelecerá seu coração em Deus. Se amar o pecado, estabelecerá seu coração no pecado. Se amar a injustiça, estabelecerá seu coração na injustiça. Então, e se amar esse mundo, ou as coisas materiais, estabelecerá seu coração nas coisas materiais. E aí, acabou. É escolha definitiva. Mas essa escolha definitiva, ela se conclui quando a gente sai daqui desse mundo. Ok? Até lá, é uma busca constante, todo dia, para que o nosso coração seja como o de Jesus. E isso ainda vai pegar fogo aqui. Esse estudo ainda vai pegar fogo. Amém? Então, vai lá. Agora, vamos para uma linha teológica, né? De Moisés até Jesus, tá bom? Então, vamos lá. A própria Bíblia apresenta um caminho claro para a transformação do coração humano, certo? Não se trata apenas de melhorar comportamentos externos, mas de uma renovação interior profunda que ocorre em etapas espirituais e morais. A síntese desse processo pode ser visto em 4 movimentos principais. Então, antes de falar esses movimentos principais, Deus revelou para o apóstolo Rubens as eras do mundo, né? A era de Adão, a era dos patriarcas, né? Abraão, a era do dilúvio, a era dos patriarcas, a era de Davi, a era dos profetas, a era de Jesus, a era da tribulação, da grande tribulação, assim por diante. São 7 eras. Então, essas 7 eras faz parte do plano de Deus de transformar um homem num varão perfeito. Quando você começa a sua vida espiritual, você começa lá no Éden. Aí você passa pela era de Abraão, por exemplo, a era do dilúvio, que é o batismo, né, quando você se batiza. A era de Abraão, que Deus manda você sair de casa. E assim vai, até a era de Jesus, que é a era da graça. A era dos profetas é quando você passa crises, que você tem que sobreviver com as adversidades, né, dos pecados, até chegar. Então, quando chega em Jesus, você deveria estar pronto, no final dessa era, agora que nós estamos, para brotar como filho varão. Se você não estiver pronto, você entra para a grande tribulação, vai viver as 7 trombetas, e essas 7 trombetas são mini-eras reproduzidas para dar uma nova chance para quem ficar. E aí, na 7ª trombeta, é arrebatado. Segundo o que Deus revelou para o apóstolo Rubens, certo? É muito coerente também isso. Então, estar preparado como filho varão significa que você alcançou o ápice da sua formação espiritual e você vai ser transformado para ajudar as pessoas que estarão em processo até a 7ª trombeta. Amém? Pessoas que tiveram idoneidade suficiente e alcançaram um patamar celestial. Enoque e Elias. Foi os que foram levados. Pessoas que nunca caíram em corrupção. Nunca pecaram, assim como Davi. Ó, Enoque, Noé, eu vejo se eu consigo falar os 7. Enoque, Noé, depois de Noé vem Melquisedeque, José do Egito, depois de José vem Samuel, depois de Samuel vem Elias e Daniel, 7. Foi o que eu consegui captar, tá? Os outros tiveram suas quedinhas, mas Deus os recuperou, Davi e assim por diante, tá bom? Inclusive o Jacó, tá? Então vamos lá. Então vamos começar essas 4 etapas para ver como é que funciona. Primeira etapa, reconhecer a condição do próprio coração. Então, essas etapas é a etapa de transformação. Jeremias 17:19, novamente, usado agora de uma outra perspectiva, diz que o coração é enganoso mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Portanto, a Bíblia ensina que a transformação começa quando o homem, né, identifica o seu próprio coração como corrupto, aceita essa realidade, né, e abandona a ilusão da autossuficiência e percebe que precisa de mudança interior. Desta forma, ele vai encontrar lá em Salmos 139, 23, o versículo que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Desse ponto, a gente surge a humildade espiritual. O que é? Se oferecer para Deus
para que ele te sonde, e mesmo que ele identifique algo muito perverso, muito ruim, você coloca-se na mão de Deus, que é a rendição que eu sempre falo, para se transformar. Se você não se deixar sondar e não reconhecer que você é extremamente corrupto, babau, esqueça que você vai ficar levando cabeçada a vida inteira, dando murro em ponto de faca. Segunda etapa, arrependimento e mudança interior da vontade. Depois do reconhecimento do estado corrupto do coração, vem o arrependimento. Na Bíblia, o arrependimento não é remorso, é mudança de direção. Arrepender. Como eu falo, ó, você está indo para o inferno, arrepender, volta e vai para o céu. Tá bom? Mudança de direção. Joel 2,12. Convertei-vos a mim de todo o coração. A mim quem? Jesus, o Pai. Jesus e ao Pai. No Novo Testamento também existe uma proposta de mudança. Jesus Cristo inicia sua pregação com a mesma ideia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, veja, para pregar o Evangelho, você não pode ficar oferecendo o céu gratuitamente, porque as pessoas vão achar que o céu é uma benevolência de Deus para a sua vida de pecado. Entendeu? Você tem que impactar ele, mostrando que ele é realmente um pecador, fazendo talvez a seguinte pergunta: você se acha um pecador? Você entende o que é o pecado? Você acredita que você tem pecado? Para aí depois você fala. Ele identifica que tem, confessa que tem. Ponto número 1, para o evangelismo. Ponto número 2, você está disposto a se arrepender? Aí a pessoa vai dizer assim, eu já tentei várias vezes, não consegui mudar nada. Então agora eu te apresento um Salvador, que é um poderoso Deus, que é capaz de mudar essa condição que ninguém consegue mudar, porque o coração não foi feito para ser mudado pela própria pessoa. Por quê? Porque Deus é amor. Se o homem conseguisse mudar o seu próprio coração, certo? Ele seria autossuficiente, não precisaria do Salvador. E quando ele escolhesse o mal, ele não teria mais como se arrepender. O que significa que ele estaria já com a árvore da vida dentro dele, mesmo com o pecado. Se ele se comportasse bem, tudo bem. A árvore da vida estaria indo bem. Quando ele pecasse ou admitisse algo contrário a Deus, como ele alterava o seu interior por si mesmo, ele ia achar que aquela opção dele não é errada. Portanto, ele jamais se arrependeria. Esse seria o contraponto da árvore do bem e do mal. Que a árvore do bem e do mal é quando o homem se acha autossuficiente para gerir o próprio julgamento do que é certo e do que é errado. E com isso ele estabelece mudanças na natureza dele e ao seu redor. Que é por isso que os homens com a ciência, que é também uma das formas de conhecimento do bem e do mal, estudou tanto que agora quer mudar seu sexo, mudar a natureza, mudar o código genético, mudar os grãos, né, para ter controle, só planta uma vez, o milho, a soja, né? O cara não é mais aquela semente crioula que você planta e o homem subsistiria por toda a eternidade na terra. Né? Deus não cobra a água, Deus não cobra o sol, não cobra o vento e não cobra as plantas. Mas o homem, com o domínio do conhecimento do bem e do mal, está tecnologizando o planeta para escravizar o restante da humanidade, aqueles que conseguiram tecnologizar, se tornar deuses, porque participam do plano de Satanás, e vão vender a vida, né? Vão vender aquilo que mantém a vida na Terra ao preço da alma, que é o governo do anticristo. Amém? Amém não, porque eu não quero isso, mas é o que realmente acontece. Então vamos lá. Então arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Terceira etapa, receber um coração novo de Deus. Então, como o homem não consegue mudar o seu próprio coração, ele passa pela etapa do reconhecimento, a etapa do arrependimento, e agora ele se posiciona na presença de Deus para que Deus opere a salvação. E a salvação é operada quando se fala que o Salvador é Jesus e que ele morreu na cruz. Aí ele começa a ter condições
de receber o Espírito Santo, porque ele crê que Jesus é total, suficiente Salvador, né? Isso é evangelho, e aí o coração de pedra vai ser removido e vai ser dado o coração de carne, e Deus vai participar da vida dele para levá-lo a ser como Jesus. Amém? Então vamos lá. Terceira passo, receber um coração novo de Deus. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ou seja, a Bíblia ensina que a transformação profunda não é apenas esforço humano, mas uma obra divina. Né? O coração de pedra, insensível, fechado, se transformando num coração de carne vivo e sensível a Deus. Essa renovação está ligada ao Espírito de Deus. Depois de convertido e salvo a alma, o que ela deve fazer? Guardar e orientar o coração. Então, aí é a trajetória da vida. O ladrão da cruz não precisou progredir a sua vida, porque ele já estava no último momento. Então, ele não precisou mais guardar o seu coração, porque ele já foi morar no céu. Então, ele já foi perfeito. Mas se ele tivesse descido da cruz e Jesus tivesse morrido, ressuscitado, e o outro ladrão morrido e não ressuscitou, e ele continuasse a vida normal, mesmo que ele tivesse crido em Jesus lá na cruz, né, ele tivesse sobrevivido à cruz, ele teria que guardar o seu coração para não voltar a pecar. Ou seja, quando a gente crê em Jesus, quando a gente não morreu logo em seguida, né, a gente vai ter que guardar o nosso coração até o último dia. E aquelas pessoas, parentes e amados nossos, que porventura aceitarem Jesus no leite de morte, bem-aventurado, porque pelo menos eles vão estar salvos e não progredirão com a vida de pecado, porque já é a última chance, é o último minuto, e Deus os salva até a última hora por causa do seu grande amor. Amém? Opa, ela aceitou o meu convite. Obrigado, meu amor, você aceitou o meu convite. Acho que foi, né? Eu mandei dizer para você que era para você vir, que Deus tinha feito obra no meu coração. Amém, Jesus, glória a Deus. Ela veio, glória a Deus. Pois é, estamos estudando o coração. Então, vamos lá. Então, guardar e orientar um coração. Gente, tudo isso aqui é discipulado. Discipulado significa que você pega um cristão novo, coloca as etapas da vida, orienta ele em cada etapa, prepara ele para ele não cair em abismo, não sair pregando para homossexual, para drogado na madrugada, como já fizeram, né? Gente sem estrutura para enfrentar demônio e depois não consegue ficar firme na igreja. Isso aqui é discipulado, uma coisa que eu não recebi, ou pelo menos eu acho que eu era tão rebelde que não parava em lugar nenhum, mas graças a Deus já assimilei essa estrutura e agora estou passando e quero que vocês repassem e repassem e repassem, porque não adianta só o nosso amigo evangelista João Batista trazer as almas, precisam ter os professores e discipuladores para a igreja se manter viva. E também precisa dos degraus maiores do que o discipulado, que são os mestres, doutores, né, profetas e apóstolos. Tá? Profeta, na escala bíblica, é quando ele já venceu o evangelismo local, aliás, o autoevangelismo, né, que é quando ele realmente se aperfeiçoa interiormente. Ele venceu o evangelismo local, que é a sua família e o seu bairro, o evangelismo da sua vizinhança, que é Judá, Samaria. Aí ele vai para os confins da terra, que aí ele é profeta das nações. Esse profeta das nações é um grau abaixo do apóstolo, tá bom? Nesse nível. Tá? Mas o ministério de profeta, ele pode começar desde o primeiro dia de batismo, porque é um dom, tá? Mas é só reconhecido como profeta das nações no penúltimo degrau, tá? Só para corrigir. Vamos lá, guardar e orientar o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, além de guardar, certo? Para que você... vamos ler de novo. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida, o que seria? O alimento espiritual para as coisas boas. Porque se não guardar, vem para as coisas más. E quando você amar o Deus de todo o seu coração, como você já creu e se arrependeu,
o alimento, que é o pão nosso de cada dia do Pai Nosso, será providenciado todos os dias. Deus nos perdoa todos os dias. Deus renova nossa mente todos os dias. Deus faz uma limpeza. Paz, irmã Gina. Glória a Deus. Deixa ela entrar direitinho. Paz, irmã Gina. Estamos estudando o coração. Aquele misterioso objeto que nós carregamos dentro do peito. Amém. Ó, imagina, quem tá viva sempre aparece, né? A paz, imagina. A paz, imagina. Deus guarde vocês. Jesus. Paz, imagina. Foi providencial, irmã Gina. Estamos estudando o coração. Viu, irmã? Então, como a gente, né, já creu, certo? Já está passando pelo discipulado, que é a orientação do coração em servir a Deus, certo? Aí, o que que acontece? Você passa a amar a Deus. E o amor é algo que se desenvolve assim como no casamento. Antigamente as pessoas diziam assim, ó, casa com esse. O pai dava o casamento para a filha e tinha que amar com o processo, né? Teve gente lá do Japão que casou com outro japonês e aí veio para o Brasil, né? Porque aqui estavam oferecendo terras e ele nem tinha visto a noiva dele, viu, disse que no navio, né? E sabe Deus como. E assim também acontecia no Brasil. O pai endereçava a filha e tal. Mas é o seguinte, e tem aqueles que dizem o amor à primeira vista, né? Também acontece. Né? Deus nunca tem um único caminho, né? Porque senão o inimigo cerca aquele caminho e ninguém faz mais nada, né? Então, acontece. Então, o amor é decisão, né? E o amor não é juntar dois buracos para fazer um buraco maior. O amor é compartilhar um conteúdo para com outro conteúdo e fazer um conteúdo maior, né? Eu era carente, casei com uma carente, ficamos dois carentões, entendeu? Então, preparar a família, o jovem, né, para o casamento. Mas, pastor Lucas, estamos há 3 anos e meio, 7 anos do Apocalipse. Não, calma, vamos ter descendentes que vão viver no milênio, então eles vão casar novamente, então não vamos cometer os mesmos erros, amém? Vamos lá. Síntese bíblica agora usando esses 4 itens. Quem chegou atrasado? Irmã Dulcineia, irmã Gina, a irmã Vera chegou um pouquinho só, mas dá para pegar. Depois pega lá no YouTube ou no Telegram. No Telegram tem um grupo Biblioteca da Igreja Mistérios de Deus, Buscando as Profundezas, tem todas as aulas lá divididas em 2 etapas, porque o Telegram não aceita um vídeo longo. No YouTube eu coloco um vídeo longo e lá divido em 2 pedaços. A irmã Vera é a minha, como é que é? Aquela pessoa que assiste tudo, favorita. Ela está sempre lá assistindo. E ela, quando não pega aqui, ela assiste lá e dá o joinha dela, tá bom? E no YouTube, normalmente eu tenho de 13 a 40 pessoas que assistem o vídeo, né? Vamos lá. Então, chegamos aqui nos 4 itens. Então, vamos lá. Vamos só repassar para quem chegou aqui. O que nós já fizemos até agora? Para quem já chegou, nós definimos o que é o coração, reconhecemos o coração como o aspecto principal da vida humana, né? E como origem, como centro da vida humana, como a realidade profunda e oculta do homem, do próprio homem, com o coração como origem moral das ações, o coração como lugar de encontro com Deus. Esses 4 itens. Agora fizemos os 4 itens, né, da transformação do coração de Moisés até Jesus, que é reconhecer a própria condição do coração, que é o coração enganoso e está com pecado, arrepender-se e pedir um Salvador, porque ele não consegue se auto-mudar, né, mudar a si mesmo, reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Com isso, pela fé no sacrifício de Cristo, ele recebe um novo coração e começa uma nova jornada, e a jornada é guardar e orientar o coração para, no processo da caminhada, amar a Deus à medida que passa por tudo que vai passar na história da vida, ok? Vai desenvolver o amor por escolha, assim como um casamento, tá bom? Então, feita essa síntese, né? O coração do homem se torna bom quando é renovado por Deus e orientado pelo amor, ok? Então, existe um versículo que mostra que um coração foi verdadeiramente transformado, tá? Lucas 8,15.
A semente que caiu em boa terra são os que têm ouvido a palavra de Deus com o coração bom e reto, conservam e dão fruto com perseverança. Este versículo é extraordinário porque descreve como é um coração transformado. Ele usa apenas 3 características. Primeiro, o coração que recebe a verdade. O coração bom ouve a palavra. Na parábola, a semente é a palavra. O coração bom é comparado à terra fértil, capaz de receber a semente. Abertura interior, disposição para aprender, humildade diante da verdade. Segundo, o coração guarda a verdade. Essas pessoas conservam a palavra. Modede. Conservam a palavra. Ou seja, não é apenas ouvir, é guardar. Maria, mãe de Jesus, disse assim, Lucas 2,19, Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Então, o coração bom, ele medita. O coração bom, ele também produz fruto, que é uma vida justa, vida de amor, misericórdia, fidelidade. Toda árvore boa, ok? Então, irmãos, agora, deixa eu só fazer um comentário, depois eu vou fazer mais uma definição do coração. Então, quando tem aquela parábola das sementes, porque o pastor perguntou assim, quais as coisas que você queria que Jesus nunca tivesse dito? Porque uma vez que Jesus, ou Deus diz, vira realidade, então você não consegue mais mudar. Eu tinha problema com a parábola das sementes, porque eu não me considerava um bom coração, nem uma boa terra, então eu queria ter uma chance. Então é o seguinte, o que eu descobri? Ao longo de muitos estudos, muita maturidade, tá? É ótimo que a gente tenha um bom coração, porque Deus fez a raça adâmica como uma raça capaz de amar. Só que com a contaminação espiritual, certo? A descendência adâmica se misturou. Então, as capacidades malignas da serpente nos atravessaram a mente e o coração nessa contaminação de DNA. Por isso que tem gente que tem um DNA tão perverso, né, que é quase impossível de mudar, e tem que pessoas que são quase angelicais. Então, digamos aí que eu sou um cara meia boca, certo? Meia boca, porque eu não sei os meus antepassados com que eles cruzaram, né? Então, veja só, um coração que a semente caiu entre espinhos, valoriza as coisas desse mundo. Quando ele se identifica, muda o estado da situação. A mecânica quântica diz que um sistema se altera quando ele é identificado, observado. Então, se você descobrir que seu coração é de espinho, pum, você já tem tudo para mudar. Só que trazer diante de Deus, tira os espinhos, para de ser materialista. Coração duro, caiu em pedra, a semente caiu em pedra, coração que guarda a mágoa. Você descobriu que seu coração tem pedras, joga para Deus, Deus arranca as pedras e vai mudar. Entendeu? Então, eu achava que as parábolas das sementes, que são 4 situações que está lá, deixava a coisa terminada, ou seja, quem era pedra não mudava nada, quem era espinho não mudava nada. Não, não é isso. Deus, ele trabalha com a identificação da realidade. Uma vez que a realidade é identificada, a fé da pessoa em procurar para mudar a realidade. Deus, dá um beijão na testa desse cara, porque esse cara tem fé. É que nem a sunamita, entendeu? A sunamita tinha tanta fé que nem mesmo Israel ele encontrou tanta fé. E o centurião. Tá bom? Então eu era um desesperado, com um coração cheio de problema. E eu achava que eu falei, Deus, você só está salvando os salvos. Por quê? Porque os coração bons são aqueles que produzem bom fruto e já está tudo pronto, eles vão embora para o céu. E eu sou um cara pedregoso, espinhoso. Me ajude. Tá bom? Então eu fiz de sunamita. Certo? Fui um sunamita com Jesus, tá bom? Glória a Deus. Eu sou assim alegre, mas não se preocupe, é tudo sério mesmo. Apesar da alegria. Então, definição bíblica para um bom coração está em Lucas 8,15. Um bom coração é aquele que recebe a verdade, guarda a verdade e produz o fruto a partir dela. Uma síntese ainda mais profunda. O coração do homem se torna bom quando aprende a amar corretamente. Por isso, Jesus resume toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, só até aqui, sorvete de bacuri, já valeu a aula, né? Glória a Deus.
O melhor sorvete que existe no mundo é sorvete de bacuri, certo? É o melhor suco que existe, bacuri. A Nilva nunca esqueceu o suco de bacuri. Meu Deus, que coisa gostosa. Isso é comida de deuses. Casa, eu trouxe assim que durou, nossa, praticamente o ano inteiro. Pois é, irmã Dulcineia. Eu estou alegre porque aquele dia eu estava uma pedra, mas eu sou assim, gente, eu sou realista. Quando eu estou pedra, eu estou pedra. Quando eu estou... Tô bem. Então Deus trabalhou no meu coração. Viu? Amém, Jesus. Eu fui na sorveteria e eu perguntei, tem sorvete bacuri? Tem. Então eu quero 4. Comer sozinho. Sentei a tarde inteira. Deu até dor nos dentes, de tanto gelado. Glória a Deus. Porque é gostoso demais, gente do céu. Então, vamos a um salmo que descreve quase que cientificamente a estrutura do coração. Ele é um mapa espiritual da transformação do interior. Então, qual que é esse salmo? Diga lá, vamos lá. Dole 1, dole 2, dole 3. Quem que vai dizer? Qual é o salmo? Pastora Nilva, dá uma sugestão qual é o salmo que mostra o mapa da transformação do coração? 139. Não, isso é da identificação do coração, da transformação é o salmo. Vamos lá, mais uma chance. Quem dá mais? Quem dá mais? Ah, eu não sei, não. Levará? Fala um pedacinho. Davi. A maior parte dos salmos é... O pecado, Davi. 9 é aquele lá que ele fala, né? Não, eu falei... 51. O 51? Isso, é o mapa da transformação. Amém. Então vamos lá. Ele é frequentemente chamado de Salmo da Purificação do Coração. No versículo 51, 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus. Esse salmo é quando ele pecou com Betseba e reconheceu o seu pecado, tá? Davi, ele não santificou o pecado, certo? Ele não disse assim, não, ela gostava de mim, eu também gostava dela. Nós nos unimos por amor. Não, ele reconheceu que tinha feito uma coisa errada, tá bom? Ele não santificou o pecado. Então, hoje em dia, tem gente fazendo as coisas erradas e está dizendo assim, não, Deus compreende. Não, Davi se arrependeu mesmo. Então, vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Esse versículo é extraordinário, porque revela algo essencial. O coração puro não é apenas corrigido, ele é recriado, nova criatura. O verbo usado significa criar novamente, o mesmo verbo usado na criação do Gênesis 1:1, certo? Cria em mim é o mesmo verbo da criação. Ou seja, a Bíblia descreve a transformação moral como uma nova criação interior. Então, Davi se transformou numa nova criatura, tá? Então, nós temos aí, como conclusão, que nós temos na vida um estágio da lei. Um estágio da lei é como um Davi, era um cara bom, uma pessoa de bom coração, mas ele estava na lei. Ele pecou, morreu para a lei e nasceu para uma nova criatura, que seria a graça. Às vezes, você se converteu, porque você ainda vive no estágio da lei. Se aconteceu algum pecado, como o de Davi, não tem problema. Você vai se arrepender, pedir a Deus um novo coração e você vai entrar na era da graça. Porque tem muita gente que está na igreja e ainda não é um verdadeiro convertido, nova criatura. Ele se esforça para se salvar e não consegue. Tá? Aí ele vai pecar, um pecado escandaloso, mas a igreja tem que ter suporte suficiente para aceitar a reconciliação desse homem com Deus, assim como o povo aceitou a reconciliação de Davi, ou pelo menos Deus aceitou através do povo, né? Não é passar a mão em cima do pecado, né? Mas saber que aquela coisa terrível aconteceu porque o homem se segurava por suas próprias forças e não por uma habilidade de uma nova criatura, né? Então vamos lá. Então é por isso que é perigoso, mas não é uma coisa definitiva, né, quando acontece isso. Salmo 51, reconhecimento da própria condição. Eu conheço as minhas transgressões. Salmo 51, 3. Desejo de purificação. Salmo 51, 7. Purifica-me e ficarei limpo. Então, o homem, ele não nega, certo? Ele não nega o pecado, tá? Ele abandona a justiça própria, tá?
Aqui, quando ele pede para purificar, né, o desejo de purificar, segundo Santo Agostinho, querer ser puro já é ser puro, né? Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, a transformação é obra de Deus de dentro da pessoa, de dentro para fora, né? Quarta etapa, restabelecimento da alegria espiritual, restitui-me a alegria da tua salvação, um coração purificado recupera a alegria anterior. A vida que transforma os outros, 51:13, e então ensinarei aos transgressores teus caminhos. O coração transformado passa a transformar outras pessoas. Certo? A parte mais profunda do Salmo, 51:17. A definição mais bela de um coração que agrada a Deus está aqui. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará. Portanto, Deus não busca perfeição moral inicial, mas um coração humilde e aberto à transformação. Então, a síntese do Salmo 51 é, em primeiro lugar, arrependimento, reconhecer o erro. Segundo lugar, né, que na verdade o arrependimento e reconhecimento de erro é o reconhecimento da própria condição do coração com desejo de mudança, né, que é o desejar a purificação, que é receber o evangelho, vamos dizer assim. Creu, recebe um coração novo, né? Espírito Santo recebe a alegria espiritual e aí passa a viver de um modo que produz o bom fruto, que é a manutenção do coração, amém? Então, um coração puro nasce quando o homem reconhece sua condição e permite que Deus recrie o seu interior. O problema das igrejas é porque as igrejas entraram em apostasia, por quê? E essa apostasia ainda vai ter uma confluência final terrível, e nós vamos ter que nos segurar, não é? Porque o escândalo, ele balança as ovelhas, tá? É porque as pessoas ou estavam fazendo uma vida cristã por justiça própria, ou estavam fazendo pelo sacrifício da lei e não pela graça de Cristo, certo? Ou estavam com um evangelho falso que não recria a alma através do arrependimento da fé, ou seja, um evangelho de prosperidade. Tá? Os extremos, que são os pastores e outros que causam escândalos aí, terão chance de se arrepender. Se não se arrepender, aí acabou. Aí a gente não pode falar mais nada. Mas esse ponto de retorno está à nossa frente para todos os que se arrependerem. E a tribulação, o derramado Espírito Santo, segundo Joel, né, que já foi uma vez na festa da primavera, agora vai ser na festa do outono. O derramado Espírito Santo foi dividido em duas etapas, chuva temporã, chuva seródia, né? 3 sacrifícios da menorá já foi feito, foi a Páscoa, que é a morte de Jesus, festa dos pães asmos, né, que é festa dos pães asmos, né, festa das primícias, né, Pentecostes, pães asmos, como é que é? Páscoa, pães asmos e primícias, né? Pães asmos eram 6 cada lote de pão, né, representa os discípulos, né, e as primícias, o primeiro Pentecostes representa os primeiros frutos, e o Pentecostes, ele foi, vamos dizer assim, interrompido, aí vem a outra pedaço do Pentecostes, formando a menorá, né, de 7. Oba, porque eu estou fazendo uma menorá eu tenho que esconder 2 dedos, né, 3,5, né, 3,5, 3, é isso aqui. Dá 7, né? 3, é isso. Certo? Aí vem, depois de derramar, vem trombetas, Yom Kippur, dia do perdão e tabernáculos. Tá bom? É o que está faltando. Tá certo? Então, não se preocupe. Vamos lá. Então, o coração humano de Moisés até Jesus, certo? Foi colocado aí. Mas ainda existe algumas coisas que a gente pode ver, né, dentro desse aspecto da linha histórica de Moisés até Jesus. Por exemplo, o coração endurecido, que era o coração do povo do Velho Testamento. Por isso que a lei foi dada em pedras, para mostrar
onde estava escrita a lei num coração duro, de pedra, tá? Que foi quebrado, né, 2 tábuas, né? O coração tem uma aurícula, né, e um ventrículo, né? Tem 2 lados, o coração, um lado que trabalha com sangue venoso, outro lado que trabalha com sangue arterial, certo? Então, são os 2 lados da lei, tá? Moisés quebrou, porque ficou irado, depois se refez, né? Eu acho que até ali na lei já mostra a segunda chance também, e depois veio o coração de carne com Jesus, tá bom? Então, coração endurecido. Aquele que resiste à verdade. Um exemplo clássico aparece na história, que é o coração de Faraó. O coração de Faraó se endureceu. Esse tipo de coração tem algumas características. Resiste à verdade. Possui orgulho, incapacidade de ouvir a Deus e fechamento espiritual. A Bíblia chama isso de coração de pedra. Então, o coração de pedra, por exemplo, além do povo, né, que pecou no deserto, era o coração de Faraó. O segundo estado que aparece, olha, agora, gente, a gente vai entrar num lado muito curioso, tá? Que é muito sério agora. Eu vou até mudar um pouco o tom, né, porque eu estou bem alegre com o que Deus fez no meu coração, e estou dando um estudo que resolve muita coisa para mim. É como passar uma limpa, um caderno, né, cheio de matéria que você nunca compreendeu, né, na escola, e você um dia tem uma luz e senta e escreve todas as aulas e você consegue compreender e organizar a matéria na sua cabeça. Essa questão do coração. Porque na terça-feira passada, hoje aqui é terça-feira, né, foi na terça-feira passada eu estava aqui angustiado. Não com ninguém em particular, eu já pedi desculpa na quinta-feira, não era com ninguém em particular. Eu acho que eu deixei a irmã do Cineia até um pouquinho triste, ela desanimou na quinta, mas eu estava precisando de ajuda, né? Não culpei ninguém, mas eu queria que alguém mostrasse para mim onde está o erro, mas eu ainda não estou perfeito, gente, então vocês vão ter que orar para Deus mostrar onde estão meus problemas, né? Por que que eu só vejo demônio, eu não vejo anjo, eu não fui arrebatado ao céu, não vi Jesus depois de uma certa fase da minha vida, e eu acho que isso está ligado à pureza do coração. Então eu peço, por mim e por vocês mesmos, né, que a gente olhe uns pelos outros, para que nós começamos a ver coisas puras e celestiais. Talvez também porque eu tenha consumido muito filme, né, que eu já parei, mas às vezes aí em gente de violência, né, e como eu sou um cara que tem uma imaginação muito fértil, pode ser que ainda esteja guardado na minha mente, né, ou convivência em ambientes muito pesados, como a universidade, né. Então, eu preciso dessa purificação para ser como os demais irmãos, né, que quando a gente vê que a pessoa tem arrebatamento, vê anjos, tem revelação, Deus antecipa o que está acontecendo e tal, é sinal que está bem, tá? É um sinal de saúde espiritual. Estão amando, principalmente, né? Então, sinal de saúde espiritual. Então, nós vamos ver agora o seguinte, uma coisa que aconteceu comigo. Meu coração se fragmentou em 2. Então, eu estou me curando de um coração dividido. O que é um coração dividido? Que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora quer servir a Deus, outra hora não quer. Uma hora quer as coisas do Deus e outra hora quer as coisas da carne. Por que que o meu coração se fragmentou? Que é o seguinte, quando disseram para mim quem blasfemasse contra o Espírito Santo não tinha salvação, foi justo que o diabo quis que eu ouvisse. Porque a partir daquele dia eu comecei a ouvir todo tipo de pensamento de xingamento contra Deus. Ou seja, vinha na minha mente, eu não sabia. Eu aprendi com Humberto Voltz que o diabo fala na primeira pessoa dentro da sua cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não é você, é o diabo. Eu aprendi que a gente escuta o diabo na mente e a gente conversa com ele quando a gente raciocina nas categorias dos pensamentos que ele já lançou dentro de nós. Eu aprendi tudo isso, eu não sabia nada. Eu achava que meus pensamentos eram os meus mesmos, né, da minha mente linda e maravilhosa, e quando eu tinha pensamentos ruins é porque eu tinha me contaminado e era a autoria minha. Depois eu percebi, né, que apesar da minha mente ser uma mente de um homem caído, né, como a de todos nós,
o diabo ficava lançando pensamentos. Então, quando você está parado, e do nada vem pensamentos que você não autorizou, que você não criou uma linha de raciocínio, que você voluntariamente não elaborou, é o diabo tentando puxar assunto com você. Certo? Aí ele joga setas, né, que você se defende com o escudo da fé, né? E começou a jogar pensamentos de xingamentos contra Deus. Como eu não queria jamais blasfemar contra o Espírito Santo, jamais pecar, quando eu me batizei, eu achava que eu nunca, eu repreendo em nome de Jesus, amém. Eu nunca mais ia pecar, quando eu me batizei. Eu achava que eu nunca mais ia pecar. Quando eu pequei, logo depois de batizado, nossa, eu fiquei triste, perdi a salvação. Outra coisa, quando vinham os maus pensamentos, eu achava que era eu. Aí eu peguei e comecei a reprimir os maus pensamentos. Quando eu via um negativo, eu criava um positivo. Quando eu via um negativo, eu criava um positivo. É um método que alguns irmãos aí no YouTubers ensinam para se livrar dos maus pensamentos. Não funciona totalmente, né? Na verdade, você tem que trabalhar muito profundamente a sua rendição a Deus, para Deus tirar traumas, angústias e coisas ocultas da sua infância, né? Abusos morais, né? Não é só abuso sexual, abuso moral, certo? Também deixa traumas profundos, onde a pessoa perde a sua identidade. Quando a pessoa perde a sua identidade por um trauma, ela vira narcisista, que é o narcisismo? Uma necessidade de se autoafirmar num eu, né, que captura os outros para ele. Ele domina, ele não quer ninguém, ele não aceita ninguém fora dele, né? É uma coisa diabólica. Mas tudo isso o homem está sujeito. Então, gente, eu dividi a minha mente, eu comecei a gerar dentro da minha, eu dividi o meu cérebro em dois. Um que pensava mal e um que não pensava, que eu forcei a minha mente a tal ponto que eu criei essa segunda mente para poder sobreviver à angústia. Certo? Aí teve até uma pessoa numa cura interior falou para mim, você não podia tentar fazer isso. Eu falei, mas aí eu blasfemava contra o Espírito Santo? Eu aceitava aquela mente com aqueles pensamentos? Não. Então, gente, se alguém passa por isso, ou já passou por isso é coisa maligna. E tem, vamos dizer assim, 60% das pessoas na igreja que vêm com esse tipo de narrativa dizendo que o inimigo joga pensamentos contra Deus, contra o sangue de Jesus, contra o Espírito Santo, e você não controla, e aí você pensa que blasfemou contra o Espírito Santo. Pastores famosos, como aquele pastor lá, que ele é escatologista lá, ó. Como é que é o nome dele? Ai, Jesus Cristo, que ele está sempre falando de escatologia. Ele disse que já passou por isso. E vários irmãos já passaram por isso. Então, gente, aí o que aconteceu? Quando eu venci aqueles pensamentos maus, que agora a minha mente não pensa mais, é só quando Deus coloca os pensamentos, por incrível que pareça, antigamente era uma conversa o dia inteiro, eu ia dormir a conversa na cabeça, não pensa mais. Aí quando vem o pensamento, eu já impeço. Eu adquiri o dom de ver o pensamento vindo, ele vem como um ponto preto, e quando é pensamento bom, vem como ponto de luz branco, eu vejo. Outro dia eu vi um pensamento e eu bati ele no ar, assim, fui tão rápido, eu bati ele no ar. Então são setas. Aí eu adquiri a capacidade de ver as setas de luz, que é de Deus, né? As setas do maligno. Então aí o próprio sentimento se dividiu. Porque tinha dois pensamentos, tinha que ter dois sentimentos. Porque um pensamento e um sentimento estão correlacionados. Coração e mente estão correlacionados. Aí começou a ter um coração que serve a Deus, um coração que não serve dentro de uma única pessoa. Coração dividido. Aí eu fiquei aqui desde o ano 2019, quando eu conheci esse grupo, trazendo toda a minha lixarada espiritual. Eu fui progredindo espiritualmente, crescendo. Lá no tempo da irmã Gina, eu e ela, antes de conhecer vocês, antes de vir para a igreja, que antes era Shekinah e agora é Mistério de Deus, eu abri um grupo de oração com o irmão Celiano e outros irmãos, né, porque eu estava deprimido, depauperado, e eu sabia que naquela época, eu comecei a estudar com o irmão Luiz, que nós estávamos entrando no Apocalipse, 2017. 2019 começou a pam, né, para não falar aqui, que senão vão cortar meu vídeo de novo.
né? Os Jogos Pan-Americanos da Picadinha, entendeu? Escatologia, não é. É o outro lá, é aquele que faz live aí direto. Ai, meu Deus do céu. Tá no nome na cabeça, eu não lembro. É um bem gordão, assim, loirão, bonitão, fortão. Lamartine. Isso, Lamartine. Ele falou que também teve essa crise de que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E muita gente relata isso. Então, não é verdade, tá? Quando você quer Deus, ama Deus e quer correr atrás de Deus, você não blasfemou contra o Espírito Santo. É só o diabo tentando te segurar. Então, gente, aí, né, eu comecei a ter essas crises, né, de duplicidade de mente, porque foi gerada pela força estúpida que eu fiz para não pecar contra o Espírito Santo, era a minha autodefesa. Eu não sabia que eu tinha que render a Deus. Eu não sabia que eu tinha que usar, quer dizer, sabia que eu tinha que usar o escudo da fé, mas não sabia como. Capacete da salvação. Eu sou salvo pela fé em Jesus. Acabou, sou salvo. Salvo pela fé. Salvo. Pronto, é capacete grudado, não tem mais, não tem o que, se, pá. Sou salvo. Capacete. Couraça da justiça. Não é minha justiça, é a justiça dele. Escudo da fé para apagar os dardos informados do galinho. Espada do Espírito. Aí, espada do Espírito é um dos instrumentos que eu ainda tenho dificuldade de usar, porque quando vem uma coisa, eu não sei usar a palavra. Além do que eu não tenho, assim, facilidade de lembrar versículos, Jeremias, tal, 8:13, não sei o que, então, entendeu? Como o irmão Gustavo também. Mas eu vou pelo conteúdo. E às vezes o inimigo, como eu sou muito lógico, ele usa uma lógica que me quebra, e eu não consigo usar a lógica, então eu tenho que usar a palavra, a parte da lógica, porque como sendo uma pessoa racional, eu quero convencer o inimigo que ele está errado logicamente, porque ele está com o fundamento errado. Então aí entra aquela tentação de Jesus. O que Satanás fez? Usou versículos bíblicos. Ele não usou o Alcorão, o livro de Buda, não, usou versículos bíblicos. Não só de pão vive o homem, né? Foi o que Jesus respondeu. E aí está escrito que se você pular, Deus dará ordem aos seus anjos para te segurar com não topes teu pé em pedra, está no Salmo 91. Aí também está escrito, quer dizer, Jesus não negou o que Satanás disse, mas pegou aquilo que ele estava dizendo de forma distorcida e restaurou de uma forma com outro versículo. Não tentará o Senhor teu Deus. Aí ele viu que ele não conseguiu nada, ele disse, agora esses reinos todos da terra eu te dou se você prostrar e me adorar. Olha o último recurso do diabo. Requereu a adoração do próprio Jesus. Sendo que o próprio Jesus criou ele. Será que ele era tão ignorante assim? Né? Aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás, só o Senhor teu Deus adorará, só ele servirás. Que também é um versículo, tá? A palavra. Então, Jesus se defendeu para a palavra. Tá? E tem a quarta tentação de Jesus, que ninguém nunca fala, que é a tentação que a besta vai fazer, que é quando ela recriar pela inteligência artificial um Jesus falso, isso as pessoas que ficarem na grande tribulação, depois do arrebatamento, só vão separar o Jesus falso, recriado pela IA, aparecendo aqui e ali, por isso que Jesus fala, não se disser que Jesus está aqui, está ali, está lá, não vá atrás, por causa do amor. Essa é a quarta tentação de Jesus, que os que ficarem vão passar. Porque se não identificar quem é o amor, vai achar que aquele Jesus é o verdadeiro. Porque até no Alcorão dizem que um Issa volta para ser morto pelo Mahdi. Para poder todo mundo dizer que o Issa precisava do Mahdi e que o Mahdi é o profeta do Maomé. Olha, você vê a distorção que tem dentro do Alcorão. Então, gente, os russos têm uma distorção da Bíblia. O mentor espiritual do Putin é o Dugin, que debateu com o Olavo de Carvalho. A Rússia, ela faz as suas revoluções e suas invasões com cunho religioso também. Tá? Os árabes usam cunho religioso para as suas invasões e as suas destruições. Os chineses, eles usam o dragão, a força do dragão. Tá? Então, existe uma batalha espiritual muito grande. E aqui no Brasil,
usa candomblé, usa todo tipo de porcaria também, certo? Para justificar as decisões políticas, tá? Então vamos continuar aqui, né? Então, o coração dividido. O segundo estado, o primeiro é o do coração dividido, o endurecido, o segundo coração dividido, muito comum na experiência humana. O povo de Israel passou por isso. Oséias 10:2 diz assim: o coração deles está dividido. Mas esse coração, ele deseja Deus, mas também deseja as coisas acima da verdade. É um coração instável. Então, aquele coração morno das igrejas ou das noivas imprudentes é um coração dividido. Tá? Por isso que ela fica no arrebatamento. Tá? Ou um coração do morno, né, da igreja de Laodiceia. O terceiro estado, ele tem que sair de dividido para contrito. Se ele ficar dividido, ele está com um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na volta de Jesus e um pé nas coisas do reino dessa terra, entendeu? Então vamos lá. Isso aparece fortemente no Salmo de Davi, Salmo 51:17. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, né? Então, as características do coração quebrantado e contrito é coração humilde, consciência moral e desejo de mudança. Quarto estado, que é quando o coração se recondiciona a Deus. Agora, presta atenção no segredo aqui, tá? Ó, vejam só. Vou fazer um acréscimo aqui. Só houve 7 homens que eu consegui fazer um levantamento que nunca pecaram. Ah, e Jó, eu esqueci de colocar Jó. E Jó, que nunca pecaram. Davi pecou, os outros pecaram, né? Homens virtuosos, que mantiveram o coração desde o princípio até o fim. Então, isso não é um caso geral, tá? A maioria de nós peca, divide o coração e precisa voltar para Deus. 90% da igreja hoje na Terra está assim, tá? Com o coração dividido, por causa do materialismo, das ambições pessoais e assim por diante. Então, não significa que está perdido, que não está salvo, ou que está, vamos dizer assim, quando a pessoa não tem mais chance, né? Desenganado da ciência, desenganado dos médicos. Não significa isso. Significa que ela precisa entrar num estado de contrição. A tribulação e as coisas que vai acontecer é que vai forçar essa contrição. Havendo essa contrição e o arrependimento, ele volta à purificação e está salvo. Tá bom? Aí participa do arrebatamento da 7ª trombeta. Então, vamos lá. O coração puro, depois da contrição, ele precisa encontrar a Deus e ele precisa ser unido ao coração de Jesus. Unido ao coração de Jesus. Isso está no Salmo também. Então, vamos lá. O estado final do coração transformado está em Mateus 5:8, descrito por Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse coração ama a verdade, busca a justiça e vive em coerência interior. Então, a evolução espiritual do coração na Bíblia, né, na dinâmica da humanidade, é coração endurecido, coração dividido, coração contrito, coração puro. Esse caminho descreve a transformação humana. Então, a promessa está em Ezequiel 36:26, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Tá? Então, a história bíblica inteira aponta para a renovação do coração humano. A Bíblia descreve a história do homem como a jornada de um coração que precisa ser transformado. Ok? Então, existe ainda um outro versículo, né, que é considerado a síntese do que Deus procura no coração do homem, tá? O que Deus procura no coração do homem, certo? Está escrito em 1 Samuel 16:7, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse versículo foi dito quando Samuel estava avaliando os filhos de Jessé para escolher o substituto do rei Saul. O escolhido seria Davi, não por aparência ou posição, mas por causa do seu coração. O princípio central da antropologia bíblica nesse versículo, né, revela algo profundo. Deus avalia o ser humano a partir do interior e não do exterior. A aparência não define o homem. O status social não define o homem. E o conhecimento que ele tem não define o homem. Quem define o homem é o seu coração. O que significa ver o coração? Na Bíblia, o coração inclui pensamentos, intenções, desejo, motivação e vontade moral.
Então, aqui a gente já tinha explorado isso, né? Esse versículo. Outro texto, em Jeremias 17:10, diz assim: Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo rins e pensamento. Deus julga as intenções profundas da pessoa. Então, agora aqui vai mais uma dica da minha trajetória, né, da minha odisseia por esse mundo, né, que é dizer para vocês, se exponham ao escrutínio de Deus, ao esquadrinhamento do Espírito Santo. Se jogue, peça para ele fazer uma tomografia de altíssima resolução do céu na sua vida, como eu pedi. Para ele fazer isso repetidamente, e quando doer, você peça a ele força para você continuar, certo? Até que ele não encontre mais nada. Amém? Para haver a cura verdadeira, arrependimento total verdadeiro, purificação verdadeira, vida verdadeira, e aí você não vai ficar no arrebatamento. Por quê? Qual é o acontecimento que faz a pessoa ficar no arrebatamento? Como eu dizia antes, só vai para o céu quem já está no céu. Significa que o seu coração tem que estar puro. Se o seu coração não está puro, normalmente não está, né? Dificilmente aqui eu posso declarar que eu sou o cara, eu estou purinho, estou viajando com os anjos toda a madrugada, é só ele chegar com a nave que eu saio viajando com eles. Dificilmente você vai ter alguém assim. Então, o que vai ter? A gente não sabe o que tem lá dentro, como eu não sabia. Eu era tão racional que eu já falei aqui que eu tinha problema no meu casamento. Minha mulher, a mãe da minha filha, que está lá na cozinha, lá conversando com os cachorros, era tão emocional e eu não conseguia compreender ela. Era briga o dia inteiro. Aí um dia eu disse para Deus, eu vou descer no meu coração, porque eu sou muito frio, racional, calculista, e até narcisista. Eu quero ver o que tem lá dentro, porque o negócio está feio e eu não consigo resolver aqui fora, não. Naquela noite, eu tive um sonho que eu desci para baixo da terra, numa caverna escura, suja, desarrumada, cheia de entulho. Sabe aquela garagem que você vai jogando cama velha, colchão velho, panela velha, fogão velho e nunca arruma? Era assim que estava. E era uma caverna escura. Aí eu olhei e falei para Deus, dentro do sonho, Deus, esse negócio aqui está uma bagunça. Eu não tenho condição de fazer isso sozinho, então me ajude a limpar o coração. Então, ainda terça-feira passada, tive aquela crise aqui, né, porque você sabe que todos nós temos os nossos momentos ruins, né? Graças a Deus não culpo mais ninguém, né? Ninguém é culpado de nada, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém, já perdoei todos, quero perdoar. E se ainda houver alguém que eu não perdoei, eu quero perdoar. Até o diabo eu quero perdoar, né? Para ele não ter que nada contra mim, vamos dizer assim, de depositar no meu coração, porque aquilo que você não perdoa, você imita, né? O diabo que fica com a consequência do que ele fez. E o anticristo também, né? Porque se eu imitar ele, eu estou igual a ele. Então não quero guardar mágoa de ninguém, mas eu precisava dessa purificação. Então vamos lá. Então, a igreja ensinou várias coisas erradas tentando ser certo. É que nem uma mãe perfeccionista como eu tive. Bom dia, meu filho. Fala bom dia para a visita. Bom dia, titia. Tudo bom? Fala bom dia para o seu João, menino. Bom dia, seu João. Como é que está o senhor? Então era assim, meu comportamento era governado com boas maneiras. Quando eu me vi na adolescência convivendo só com gente que não tinha tantas boas maneiras assim, eu fiquei perdido, porque eu não era autêntico, não procedia de mim aquilo. Eu nunca fumei, não usei droga, nem matei, nem roubei, né? Eu só roubei coisa na cozinha, na geladeira, de madrugada, isso sim. Mas eu quero dizer o seguinte, eu ainda não me considerava uma pessoa boa. Diante do evangelho, diante da realidade do espírito, ainda não estou boa, estou precisando de tratamento. Eu tinha impregnação de narcisismo por trauma. Deixa eu ver o que mais. Um monte de angústias interiores. Da aula de medicina. Que através dele, estudando os órgãos e a anatomia dele, você vai aprender para fazer novas operações médicas e curar os seus pacientes e você mesmo, tá bom? Eu sou aquele cadáver amarrado com cadarço, né, os ossos amarrados com cadarço, aqueles pedaços de pé, aqui, exposto para vocês, tá bom?
Por quê? Porque a gente aprende tanta coisa errada achando que é certo, por exemplo, perfeccionismo. Deus, ele sabe que nós somos falhos, mas eu não achava isso. Eu achava que se eu errasse, eu estava frito. Então eu não queria errar nunca, nem num bom dia, que eu não deixasse de dar para uma pessoa. Perfeccionismo é alto grau. E quem faz física é mais perfeccionista ainda, né? Um erro matemático de 10% na biologia é aceito, na física não. Então, veja só, se você calcular uma vazão de um líquido e ela der 2,497826, você tem que ir até a última casa decimal. Você não pode arredondar, porque é física. Em engenharia, você ainda dá um arredondamento que tem um tal de fator de segurança. Entendeu? Então o pessoal brinca, 2 mais 2 para o matemático é 4, para o físico é 2,00022, para o engenheiro é 3, porque tem o fator de segurança. Entendeu? E para o psicólogo depende da pessoa. Não tem essa interpretação. Então eu era exatista. E quando eu me formei, era horrível, insuportável para mim mesmo. Não era para os outros, não. Eu mesmo não me suportava. Porque eu tinha sido construído numa estrutura imposta, uma educação formal imposta. Essa educação formal imposta é a responsável por essa revolução cultural. Porque os ingleses, né, eram conhecidos no mundo pelo seu comportamento irrepreensível socialmente. Mas por detrás da sociedade inglesa, como dizia o ditado, a Dinamarca, né? Também era outro país assim, dizia, tem algo podre no reino da Dinamarca, né? Que era nos jantares, nas festas sociais, nos coquetéis, estava todo mundo de paletó e gravata, mas as podridão estavam porque era comportamento imposto nessas sociedades europeias aí. E aqui no Brasil a mesma coisa, a época do coronelismo. Se você assistiu a novela Gabriela Cravo e Canela, você vê a safadeza dos coronéis. Mas para o povo, eles eram homens exemplares. Né? E assim por diante. Então, essas estruturas não resistem. Elas desmoronam. Os Estados Unidos hoje estão nessa condição. Né? Então, precisa de cura. Tanto pessoal como social. O país inteiro precisa de cura, o Brasil precisa de cura. Só que os Estados Unidos já está sob juízo, o Brasil não. Então nós temos condição de evangelizar, clamar pela nossa nação, para que o Brasil não desabe. E aqui o Senhor tire o povo que vai evangelizar o mundo, que é promessa de Deus. Tá bom? Então, os olhos, segundo a Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, eu tenho dito assim, eu sou totalmente de Jesus, profundamente de Jesus, eternamente de Jesus, e infinitamente de Jesus e irreversivelmente de Jesus. Amém? Para acabar com esse negócio de coração duplo. Isso significa que o coração desejado por Deus, ele é íntegro, sincero e orientado para o bem. A síntese final da Bíblia sobre o coração é o seguinte: se reunirmos todos os textos que vimos, chegamos a uma definição extremamente simples. O coração do homem é o lugar onde ele decide quem ele realmente é diante de Deus. Ou o homem se torna aquilo que o seu coração ama e escolhe. Então, como já foi dito, Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, existe ainda uma estrutura, só que vamos para a segunda parte da aula, né, porque eu quero ver os comentários, tá? No que atingiu você esse estudo sobre o coração, tá? Ou seja, o que você observou, que falou mais perto com você, né? O que você precisa de ajuda, de oração, não precisa contar nenhuma bobagem aqui, não, como eu também não contei, tá? Não precisa só dizer assim, poxa, essa palavra me ajudou, ou também, se não ajudou, né? Posso fazer nada, tá bom?
Alguém quer comentar? Eu espero que tenha sido útil, porque para mim foi maravilhoso. Pode falar. Amém, glória a Deus. Forte, muito bom, pastor Lucas. Glória a Deus, Glória né? a Deus, pastor Lucas. Amém. E Palavra eu, abençoada. amém. Eu até senti vontade de falar o Glória a testemunho Deus. meu também, né? Glória a Deus. Que eu também, sabe, tudo que o pastor Lucas falou, eu estou assim, combatendo o pecado a nível do pensamento mesmo. Não é nem mais no nível sensorial, né? Uhum. Porque quando eu vejo, eu consigo identificar, porque o pensamento da gente flutua toda hora. E é como o pastor Lucas falou, são as setas, né? E eu já consigo identificar quando é o pensamento do meu ego, né? Eu já vejo e eu sei que esse pensamento ele quer prevalecer, entendeu? É um pensamento que vem e ele quer prevalecer. Então, na hora, eu já estou pedindo perdão, já estou repreendendo a nível de pensamento, pastor Lucas. Eu não deixo esse pensamento prevalecer, porque eu já consigo ver que é um pensamento da carne, do ego, e ele quer prevalecer, uma sugestão que o meu ego e Satanás quer que eu aceite. Então eu já estou repreendendo a nível, já estou pedindo perdão a nível de pensamento. Glória a Deus, aleluia. Amém, isso é verdade, irmãos. Verdade. Acontece isso mesmo, a luta não é fácil. E eu não sei, gente. Quem foi que saiu aí? Alguém saiu? Não, né? Eu imagino assim, né? Como eu sou uma pessoa que eu quero ajudar todo homem a se salvar, é claro, a gente não vai conseguir salvar todos, Deus não vai salvar todos, porque as pessoas têm livre-arbítrio. Mas Deus está me preparando a conhecer níveis tão profundos de situações, de reveses humanos, que eu acho que é porque eu vou encontrar esse tipo de gente com esses corações destroçados por aí, né? Situações, porque hoje em dia, gente, o que tem de gente destroçada por causa dessas políticas e dessas ideologias, né? Porque tem aquele destroçamento social, que é a fome, a nudez, falta de casa, né? E tem um destroçamento moral, né? Que é quando as ideologias liberam o pecado. E as pessoas ficavam na onda, achando que ali está, né, o fim de tudo, solução de tudo. A escola de Frankfurt, certo? Que é uma escola política de avaliação das revoluções bolchevista e das revoluções feitas por Karl Marx, fez um levantamento, isso está numa aula do Olavo de Carvalho, de tudo que eles deveriam fazer para os homens entrarem no bacanal total. Por quê? Porque eles acham que a religiosidade é um ditame imperialista, opressor, e que para o homem se liberar, ele tem que entrar no bacanal total. Isso são ideias de filósofos, desde Karl Marx, tá? Antônio Gramsci e assim por diante. E a maçonaria, através do Albert Pike, também apoia essa liberdade. A Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra Mundial estão sendo planejadas para levar os homens a adorar Satanás, porque eles acham que Satanás é um incompreendido e que o homem precisa se libertar dessa opressão religiosa. E por isso tem que liberar geral, tudo. Por isso que o nosso STF e o nosso governo trabalham com essa política, porque foi idealizado. Esses erros políticos não são erros, são idealizações para implantar um Estado perverso. Tá? Aí tem gente que diz que essa política não existe, revolução cultural não existe. É gente ou imatura ou está comprometida com a situação. Mas existe. Tá? As pessoas consomem esses produtos, né, ideológicos, se destroem,
Ainda mais os jovens hoje não têm relacionamento com seus pais por conta do celular, que é outra motivação, é outra forma de desvio, e estão se criando uma realidade paralela através da internet, da metaverso, dos jogos de imersão 3D, onde a pessoa não se preocupa mais em ser paciente, bondosa. Faze o que quiseres, pois é tudo da lei. O princípio de Aleister Crowley. Então, o fim deles é a morte. Satanás não é um incompreendido. Satanás é um destruidor. Ele odeia o homem, ele odeia Deus, ele odeia Jesus, ele odeia a natureza. E ele faz o jogo da manipulação. Tá? O jogo da manipulação é se parecer bonzinho. Ame a natureza. Porque amando a natureza, sendo vegano, por exemplo, tá? Você vai amar a criatura e odiar o Criador. Entendeu? Você vai dar mais valor a um animal do que uma vida humana. Você vai salvar um cachorro e sacrificar uma criança no ventre de uma mãe. Entendeu? Então, essa correção que a direita faz dos valores pervertidos que a esquerda produz, está aí em pauta. Nos vídeos do YouTube, nas pessoas lá. Ela é uma discussão, um debate político, né? Um debate ético, um debate ideológico também, mas político. Mas a força que existe por detrás é espiritual. Tá? Não é só com boas intenções que a gente resolve isso, não. Isso é com oração, com jejum. Porque são demônios que estão operando sobre a nossa nação e nos governos, e pervertendo os líderes, pervertendo o povo. Aí entra os casos, né, que as igrejas usam evangelhos adaptativos para tentar resolver o problema. Igreja que aceita gays, igreja que aceita isso e aquilo outro. LGBTQIA+, não sei lá das quatro. Por causa do quê? Do consumo dessas ideias. Então, nós temos que saber levar o coração ao arrependimento dos seus pecados, saber levar a Jesus, e não tratar nenhum ser humano em pacote, em lote. Cada caso é um caso. Cada caso, Deus tem uma solução para cada um. Específico. Tá bom? Alguém mais quer comentar? Sobre como você visualiza isso hoje, essa situação toda ao seu redor, família. Então vamos para a segunda parte, que hoje está bem produtivo aqui, né? Já são 10 horas, já temos 1 hora de aula, né? Começamos às 8. Não, 2 horas de aula, Jesus. 8 e pouco, mas dá para ir. Dá para ir um pouco mais. Deixa eu ver quanto vai. Deixa eu decorar aqui a página. São 96 páginas, ainda estou na 17, gente. Nossa, Deus. Nossa, dá para ir até a 24. Espera aí, deixa eu ver até. 27. Nossa, essa parte é linda, essa parte é linda. Nós estamos na 17. Se desse para ir até a 34, até a 32. Nossa, essa parte é cheia de mistério aqui. Nossa, aí aqui vai ficar muito profundo. Meu Deus, 37. Aí eu perguntei aqui, meu Deus, o que é isso aqui? Se alguém...
Acho que é bom deixar para a próxima, né? Duplicidade tem 42. Caso do apóstolo Pedro, caso do apóstolo Paulo. Os corações puros da terra. Vamos dar mais só um pouquinho, tá? Para ir bem, dá para ir até, deixa eu ver aqui. A mente, aí depois entra a mente, aí monta uma estrutura completa para o coração. Isso, até a 75. Nossa, mas está muito bom. Muito legal. Até a 75. Paramos na 17, né? É bom saber que a gente vai. Vou andar mais só um pouquinho, tá? Paramos na 17. Então, vamos lá. Então, um coração que a gente vai agora mostrar a estrutura de um coração justo e bom. Ou seja, depois que você passou por todo aquele processo de coração duro, coração dividido, coração quebrantado, coração puro, como que é a estrutura, para você se entender numa nova dimensão, tá? Então, o coração puro, ele é humilde, tá? Então, Salmo 51, 17 diz assim, o coração quebrantado e contrito não desprezará. Ele reconhece seus limites, portanto, ele não abusa da perfeição, né? Ele reconhece os seus limites. Ele aceita a correção e está aberto à transformação contínua. Segunda coisa, ele é sincero. A Bíblia valoriza a profundidade e a integridade interior. Salmo 24, verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, esse verá a Deus, né? O coração puro, ele é aquele coração que ama de verdade. Salmo 119, verso 11. Guarda a tua palavra no meu coração. Ele deseja viver na verdade. Aqui a verdade aparece interiorizada. Quarta característica, ele é obediente. Deuteronômio 6,5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Opa, a irmã Sandra chegou agora. Ele é misericordioso. A justiça bíblica inclui a compaixão. Praticar a justiça e amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Miqueias 6,8. Ele é perseverante. Na parábola, Jesus explica em Lucas 8,15. Os que conservam na palavra dão fruto com perseverança. O sétima característica, ele ama. Mateus 22,37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Na visão bíblica, orientado para o bem, é a plenitude do coração humano, tá vendo? Amar é plenitude. Então, a estrutura do coração, ela pode ser vista como humildade, sinceridade, verdade, obediência, misericórdia, perseverança e amor. Você está vendo que agora isso está indo para Gálatas? O fruto do Espírito? Paz, irmã. Quer falar alguma coisa? Então, veja, a gente saiu do estudo do coração e agora está entrando no fruto do Espírito, tá? Então, o coração puro, ele é humilde, ama a verdade, pratica o bem, permanece fiel e orienta sua vida pelo amor, tá? Agora tem uma parte mais psicológica de cognição e tal, eu vou deixar parar por aqui, tá bom? Vou interromper a gravação, se alguém puder orar para nós para agradecer. A aula ficou praticamente em 2 horas. Bem? Foi maravilhosa. Graças a Deus. E a luta continua. Quem vai orar? João Batista, ora para nós aí. Glória a Deus, que eu já estava abrindo aqui para gravar. Amém.
Obrigado, Senhor, por tudo, né? Pelas revelações. Obrigado, Senhor, por abrir mais o nosso entendimento, né? Abrir mais o entendimento sobre o coração, né? Todo mundo fala que o coração é enganoso. Então, nós temos que preservar, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o primeiro e segundo mandamento, né? Que tem em Marcos 12, versículo 30 e 31. É amar mesmo, de verdade, né? Hoje o senhor me colocou uma mensagem bem simplesinha, não está em versículos, mas ele falou assim que a atitude é mais que palavras. Quando se coloca a atitude, você colocou Deus acima de tudo. Então, assim, que tenha essa bênção do Senhor na nossa vida, né? Coloque atitude de ir ou não ir, né? Ouvir a voz de Deus e respeitar quando é para ir, quando sim ou não, quando é para falar ou não falar. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, né? O Senhor continua abençoando a todos os remanescentes, o pastor Jones, a família dele, todos, né? E a todas as nações, por onde essa palavra for. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Senhor. Então, vou parar a gravação. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Então, eu vou parar a gravação aqui. Vocês podem continuar conversando, né?